Eu vou te mostrar como utilizar a IA para te fazer virar uma máquina de produzir conteúdo. Eu me chamo João Vitor e trabalho há mais de 2 anos com marketing digital, e nesse vídeo eu vou trazer 3 pilares onde você vai conseguir utilizar a IA para conseguir produzir conteúdo, tanto na pré-produção, produção e pós-produção, fazendo com que você consiga produzir muito mais conteúdos em menos tempo. Conteúdo bom, ele começa muito antes de você ligar a câmera. Ele começa com uma boa pesquisa, pesquisando o que a sua persona quer ouvir. E é exatamente para isso que serve a IA. Através da IA você consegue pesquisar, Pesquisar as principais dores, principais desejos e principais sonhos da sua persona. Uma vez que você tem esse conteúdo, esse pré-conteúdo anotado, você consegue criar roteiros em cima disso. Porque o erro que muitas pessoas cometem é começar a utilizar a IA para produzir apenas roteiros, e são roteiros simples. E a IA não pode ser utilizada dessa forma. A IA é uma ferramenta que vai auxiliar você a conseguir produzir algo melhor. Mas para isso você tem que entender como a IA funciona. Você precisa colocar a IA como uma ferramenta e não como uma muleta. Porque quando você utiliza a IA como uma muleta para tapar buraco, você consegue gerar um resultado muito menor do que você poderia gerar se utilizasse ela da forma correta. Então, se você quiser produzir um bom roteiro, você quiser ser um bom copywriter e fazer as pessoas reterem no seu vídeo, você tem que saber pesquisar aquilo que o seu público quer ouvir e não aquilo que você quer falar. E esse é o maior diferencial da IA. A IA ela vai lhe poupar tempo, porque em vez de você fazer pesquisa extremamente grandes no YouTube, no Google, no Google Notícias, você consegue utilizar a IA para fazer uma pesquisa geral, onde você vai conseguir idade, o que pesquisa, o que não pesquisa, movimentos no mercado, KPIs. Então, utilize isso. Utilize a IA para conseguir repertório para produzir conteúdo. E é exatamente isso, Um excelente copy não é aquele que sabe só escrever bem. O excelente copy é aquele que ajuda você. Um excelente copy é aquele que tem uma boa pesquisa. E aplicar a regra de Pareto, do livro Uma Única Coisa. O que é que a regra de Pareto diz? Quais são os 20% de trabalho que geram 80% de resultado? Qual é? É simples. Se você quiser gerar mais resultado na produção de conteúdo, você tem que melhorar o seu repertório, você tem que melhorar a sua pesquisa. Então, se você melhorar a sua pesquisa, os seus roteiros vão melhorar. E agora que você já fez uma boa pesquisa, você tem que utilizar a IA para acelerar a sua produção. Você jamais pode deixar a IA transformar o seu conteúdo em algo genérico. Como é que você faz isso? Utilizando ela da forma correta. Como eu sempre falo, a IA é uma ferramenta que, se utilizada da forma correta, ela vai maximizar os seus resultados. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você pesquise um tema, você decida o tema de um vídeo, algo que você sabe que a sua persona quer ouvir, você já pesquisou o repertório, tanto de forma prática como utilizando a IA, e você sabe exatamente o que a sua audiência quer ouvir. O que é que você vai fazer? Você vai fazer de forma manual o roteiro, Você vai criar um prompt onde você vai definir o tema e você vai definir os tópicos. Você manualmente vai definir os principais tópicos que você quer falar no vídeo, e depois que você definiu 3 tópicos, você vai conseguir gerar mais resultado, porque a IA ela melhora aquilo que você já é. Se você já capacitou a IA, já fez a pesquisa, já ensinou como você quer que sejam seus roteiros, você só precisa colocar você mesmo para trabalhar e depois pedir para a IA amplificar aquilo. Um exemplo disso é o roteiro que eu mesmo uso. Esse roteiro, o roteiro desse vídeo, eu fiz utilizando a IA, mas não de forma 100%. Eu não cheguei e pedi: IA, faça uma produção de conteúdo, um tema de um vídeo de produção de conteúdo sobre como produzir conteúdo com IA. Vira até uma metalinguagem, Conteúdo sobre conteúdo. Mas o ponto é que, na hora que eu fui fazer o prompt desse roteiro, eu fiz uma pesquisa, pesquisei sobre IA, pesquisei o que as pessoas queriam ouvir, defini o tema, que no caso o tema desse vídeo seria como se tornar uma máquina de criar conteúdos com IA, tutorial atualizado. Uma vez que eu defini o tema, eu fui atrás dos tópicos. Aí não foi a IA que definiu os tópicos. Eu pedi para ela definir o primeiro tópico, pesquisa, segundo tópico, pré-produção, e o terceiro tópico, que é o que eu vou falar já, e um dos mais importantes, que você pode trazer, voltando para o segundo tópico, que você pode trazer a IA para produção direta. Isso vai conseguir fazer você aumentar o seu resultado. Só que você não pode tirar o seu trabalho de jogo. Porque quando você faz isso, você acaba deixando a IA fazer todo o trabalho e ficar algo genérico. A IA ela vai amplificar aquilo que você já é.
E o terceiro e último tópico, né, é utilizar a IA na pós-produção. Como isso? Uma vez que você já tem repertório, você já fez a pré-produção, você produziu, você gravou, agora você vai utilizar a IA para analisar esse vídeo. Você pode mandar o vídeo para a IA, pedir para ela analisar pontos de melhora. Você mesmo pode fazer isso e ir anotando tudo que você viu de errado e procurar meios de melhorar isso. E isso não é algo que vai acontecer do dia para a noite, isso é algo que ocorre depois de anos de produção de conteúdo. Então, se você quiser gerar mais resultado no seu YouTube, no seu Instagram ou na rede social que você utiliza, você precisa utilizar a IA como uma ferramenta e da forma correta. Assim você vai conseguir gerar mais resultado, principalmente na produção de conteúdo, porque às vezes em 1h30, 2 horas, eu consigo produzir conteúdos para 5 vídeos. Lógico que eu tenho que encaixar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que definir o tema da semana, eu tenho que pesquisar vídeos, tenho que ver o que vocês querem ouvir, né, o que você quer ouvir. E depois eu vou começar a definir o tema do vídeo, vou definir os tópicos e aí sim, depois de todo esse processo eu vou jogar para a IA. A IA vai amplificar algo que eu já coloquei. Às vezes eu escrevo prompts gigantes, eu defino um tema, depois eu defino os 3 tópicos e boto o que é para ela falar em cada tópico. Ela só vai melhorar aquilo, isso faz com que eu economize muito tempo. Às vezes em 1 hora, 2 horas eu tenho 5 roteiros, então em 2 horas eu consigo produzir em torno de 5 roteiros. Às vezes até mais, ou melhor, às vezes em menos tempo eu consigo produzir os mesmos 5, aí varia conforme o tema que eu vou falar. Mas era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você quiser produzir mais conteúdo, se você quiser entender como o marketing digital funciona para você conseguir aplicar no seu negócio, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu trago vídeos que vão fazer você gerar bem mais resultado.